Ei, Deus te abençoe de guarda e derrame sobre ti a paz. Em saúda, aqui é Pastor Rafael. Seja você edificado. Aonde você vai passar a Páscoa? Como é a sua Páscoa também? No Velho Testamento, quando aconteceu a primeira Páscoa, foi algo muito interessante. É bom nós analisarmos e olharmos de forma um pouco mais profunda sobre isso. Havia uma ordem de Deus que naquela noite de Páscoa o anjo da morte iria estar passando e iria estar eliminando o membro mais velho da família. Mas exceto nas casas que tinham a mancha de sangue de um cordeiro, então o anjo pularia a casa. Daí que vem o nome Páscoa, que é passar por cima, ou pular, que é passar, passagem, pular para outra. E aí vem o nome Páscoa, passar, Páscoa. O anjo passaria por cima e aquela casa onde tinha aquele sangue não haveria o sofrimento e a dor da perca. Muitas casas que não tiveram o sangue no umbral da sua porta tiveram o sofrimento. Todas aquelas que tinham sangue teve o sofrimento com a perca do seu filho mais velho. Entretanto, as casas que tinham o sangue, o anjo passou por cima e ali foi poupado. Mas nesse momento da Páscoa, era muito interessante, nesses momentos de Páscoa, agora que começou a acontecer, quando ia acontecer a Páscoa, naquela semana da Páscoa, o membro da família, o pai da família, pegava um cordeiro e ele, durante aquela semana, ele cuidava de um cordeiro durante a semana, dentro de casa mesmo, ali dentro ali. Então as crianças tinham contato com o cordeirinho, brincavam o cordeiro ali, passava a semana toda tendo um contato bem próximo do cordeiro. Entretanto, na sexta-feira, o pai reunia toda a família e também pegava aquele cordeiro e aí haveria de fazer o sacrifício. E era preciso fazer isso. A família sentia uma dor por conta daquela perca daquele cordeiro, que agora a família estava tendo uma intimidade de certa forma durante uma semana com aquele animalzinho ali. E ali havia o sofrimento das crianças, da família, com a perca daquele animalzinho. O tempo se passou e aí nós começamos a aprender de Jesus Cristo. E Jesus então também faz a mesma trajetória. Ele começa a conviver com os discípulos. Jesus é chamado de o Cordeiro Pascual. E esse Jesus, ele começou a conviver com os discípulos. Ele saía junto com os discípulos. Conviveu por 3 anos com eles. E ele amava os discípulos, caminhava com os discípulos, saía para pescar com os discípulos. Jesus, ele jantava na casa de alguns discípulos, jantava na casa dos amigos, gostava de estar próximo dos amigos, havia uma intimidade junto com os amigos e sempre os discípulos estavam próximo de Jesus. Havia milagres, havia curas, havia intimidade, uma amizade profunda e um amor profundo de Jesus junto com os seus discípulos. Entretanto, chegou o momento em que era a Páscoa. E Jesus então sabia que aquela seria a sua última Páscoa. Então Jesus, ele reúne os discípulos e ele convida os discípulos para a Páscoa. Ele diz: vá na casa e prepare o lugar onde eu vou passar a Páscoa com vocês. Aquela seria a última Páscoa de Jesus. E então Jesus, na noite de Páscoa, ele reúne os seus discípulos e ele fala ali abertamente que ele deveria passar pelo sofrimento. Ele pega então o cálice, ele pega o pão e ele distribui o cálice entre os discípulos e ele dá o pão entre os discípulos e ele diz: comam isso em memória de mim. Bebam deste vinho que representa o meu sangue em memória de mim.
E eles comeram, beberam, e depois a Bíblia diz que eles saíram dali cantando um cântico. Mas Jesus sabia que aquela era a sua última refeição. Em memória de mim. É por isso que é trazer a memória. Então a Páscoa a Páscoa e a ceia do Senhor é no sentido de você trazer a memória. Quando os discípulos começassem a sentir a dor da perca, começassem a sentir a dor que eles sentiram da perca de um grande amigo, eram para eles relembrar e ceiar da maneira que Jesus instruiu eles fazer agora. Uma nova aliança, um novo pacto agora. A ceia do Senhor é exatamente isso. É trazer a memória. Quando nós sentimos a dor e a perca, é trazer a memória. Mas não é para ficar trazendo somente a memória de dor, mas agora a alegria, porque Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Jesus então convida agora para uma nova vida de aliança. Mas é preciso sempre trazer a memória Cristo Jesus, a ceia, e lembrar que Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Então a ceia do Senhor é para lembrar você que Ele foi preparar um lugar. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Ele foi triturado e entregue por mim e por você, como um pão que foi quebrado e entregue aos discípulos. Dessa maneira você deve pegar dessa parte que você recebeu e entregar também para outra pessoa. E dizer que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e Ele vivo está e Ele vai voltar. Então, celebre a Páscoa, você e sua família, lembrando que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vai voltar. Pegue na sua casa, pegue na sua família, reúna-se e celebre a Páscoa do Senhor. Celebre com alegria, consagre os alimentos ao Senhor e celebre com alegria, porque Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos e Ele vivo está. E Ele quer que você celebre a Páscoa. Hoje em dia nós temos muitos fatores que faz fugir do foco da Páscoa, da verdadeira Páscoa. Foi encoberto por um coelhinho de chocolate. Mas para você, que entende a mensagem do Evangelho, sabe que não é um coelhinho, mas que é Cristo Jesus, o Cordeiro que ressuscitou dentre os mortos. Seja você edificado e uma boa Páscoa em nome de Jesus.